a gente vê o jornalismo ocidental, né? Basicamente, isso aqui é uma matéria da Folha de São Paulo, tudo bem, mas ignorar essas questões do ponto de vista da análise. Tem um comentário aqui, o Horta, que é interessante, aqui, ó. Solange NP, professor Horta, Zelensky é neonazi apesar de ser judeu? Esse é o comentário do Guga Chakra, né? O Guga Chakra disse assim, não, o Zelensky não pode ser neonazista porque é judeu. Mas, gente, a gente tem o presidente da Fundação Palmares aqui no Brasil, que é racista. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas diga lá. O Guga Chakra é um desses desinformantes que a mídia tem. Uma criatura que não tem condições de estar fazendo o que está fazendo, né? Ele é um garoto de mensagens, efetivamente, dos interesses do Ocidente. É um absurdo o que ele disse. Não tem absolutamente nenhuma relação a pessoa ser judia e ser ou não ser a favor de posições de extrema-direita. Vamos lembrar que aqui no Brasil, a Hebraica do Rio de Janeiro fez um evento apoiando Jair Bolsonaro, onde Jair Bolsonaro disse claramente que os negros não serviam para nada, né? Os quilombolas não serviam para pôr nem para reproduzir, diz ele, e os judeus na Hebraica aplaudiram. Uma parte significativa de amigos meus que são judeus pela democracia, foram lá, o professor Michel Herman, olha, gente da melhor qualidade foi lá e se revoltou com isso. Então não há correlação nisso. Agora, você pode dizer que o Zelensky é nazista? Não, você nunca viu o Zelensky com um símbolo nazista nas costas, como você, por exemplo, viu o Bolsonaro. A professora Adriana Dias tem, inclusive, correspondências do Bolsonaro com esses grupos neonazistas, mas o Zelensky você nunca viu. Agora, se você pegar os discursos do Zelensky na campanha, depois os discursos que ele faz do neonacionalismo ucraniano, os discursos de ódio dele, e pegar quem são os apoiadores políticos dele e quem é efetivamente, quem são as milícias que desde 2014 coordenam e organizam as ruas na Ucrânia sempre que há algum tipo de desordem, você vai encontrar exatamente esses grupos neonazistas. Gente, procura agora na internet aí matérias de Portugal demonstrando que a Ucrânia é o celeiro de treinamento de neonazistas no mundo todo. Você acha que a Sarah Winter falava em ucranizar o Brasil por quê? Porque as pessoas iam para a Ucrânia para fazer treinamento mesmo. Sabe? Então, é uma idiotice você tentar chegar e dizer não, porque ele é judeu, ele não pode ser nazista. Isso é um erro. E a segunda, porque ele não é nazista, ele não usa uma bandeirinha no peito, ele não tem nenhum tipo de relação com isso. É um absurdo dizer isso. Nenhum pesquisador sério nega que a Ucrânia hoje é o grande centro de junção dessas doutrinas de extrema-direita. É hoje, foi durante a Segunda Guerra Mundial, foi no período entre guerras, excetuando-se a Alemanha, claro, durante o entre guerras a Alemanha e a Itália cercaram isso, mas a Ucrânia era logo em seguida, e nos anos de 50, 60 e 70, isso se formou muito forte na região da Ucrânia. A União Soviética combatia isso. A União Soviética tinha que lidar com isso e o Ocidente mandava dinheiro para a extrema-direita ucraniana para exatamente incomodar a União Soviética. As pessoas têm que entender isso. A Ucrânia foi por mais ou menos um século, desde 1917, gente. A Ucrânia é utilizada pelo Ocidente para fustigar primeiro a União Soviética e hoje a Rússia. Então, a gente tem que entender o seguinte, Conde. Existem vários jogos acontecendo. Jogos, interações entre determinados atores. Existe o jogo básico, que é o Zelensky querendo ganhar likes, querendo virar mártir, querendo ser o grande político lá. Existe o jogo Zelensky-Putin, que é uma relação entre eles. Mas existe o grande tabuleiro geopolítico mundial, onde você tem os Estados Unidos querendo fazer a Rússia sangrar, com o objetivo efetivo de desmerecer ou diminuir um parceiro da China. E o que está acontecendo é que uma parte da população ucraniana está sendo jogado nesse grande jogo para morrer, para ver se isso diminui a força da Rússia e que, em última instância, está tentando atacar também a China, porque é isso que os norte-americanos e o Ocidente querem fazer. A questão é saber se você vai virar um peão nesse jogo geopolítico ou se você vai trabalhar pela vida. Gente, trabalhar pela vida hoje não é apoiar nem Putin, nem Zelensky. É chegar e dizer, cessar fogo agora, sentem na mesa de negociação e decidam efetivamente o que se precisa para parar as hostilidades.